dia, meus amores! Mais um domingo, mais uma EBD que estamos juntos para falarmos um pouquinho e aprendermos mais sobre o nosso Deus, que é tão maravilhoso, não é verdade? Bom, hoje a gente vai começar lendo a Bíblia, certo? A gente vai abrir em Salmos 134, então vocês já peguem suas Bíblias, certo? Salmos 134, e diz assim a palavra de Deus: Bendigam ao Senhor todos vocês, servos do Senhor, que se encontram na casa do Senhor nas horas da noite. Levantem as mãos para o santuário e bendigam o Senhor, que de Sião o Senhor fez os céus e a terra. Abençoe você. Agora, nós vamos ter uma palavra de oração. E eu vou pedir a um de vocês para que ore, certo? Vou pedir a Mateus. Então, vamos orar com Mateus? Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para fazer a oração inicial. Vamos começar a oração? Vamos. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por mais um domingo, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe todos os meus amiguinhos, as minhas professoras da escola dominical e todo mundo que existe, nos livra do coronavírus. Em nome de Jesus, amém. Tchau! Amém! Bom, agora nós vamos passar para o momento de louvor. E o momento de louvor nós vamos cantar ao nosso Deus tão maravilhoso. E vamos dizer a alegria que temos por estarmos na presença dele, por conhecermos a ele, certo? Vamos cantar? Conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar
Bom, agora a gente já leu a palavra, a gente já orou, a gente já cantou, não é verdade? E agora vamos à parte que vamos falar mais sobre o nosso Deus, que vamos aprender mais sobre Ele. Nós vamos para a parte da mensagem, certo? E hoje vamos dividir a mensagem em duas partes, certo? E tia vai ler a Bíblia nas duas partes, uma passagem diferente para cada parte. Bom, primeiramente vamos falar sobre um símbolo, 2 símbolos na verdade, por isso que vai ser em duas partes. Mas vamos falar sobre outra coisa primeiro. Por exemplo, quando a gente faz uma festa de aniversário, a gente faz um simbolismo. E o que é um simbolismo? A gente tá botando aquilo, um símbolo, certo? A gente tá colocando como se fosse uma marca. Por exemplo, eu nasci dia 5/5 e meus aniversários é que dia? Dia 5/5. Então, eu comemoro todo dia 5/5. 5 de maio, a tia tá lá comemorando o aniversário dela. Do mesmo jeito, Mateus, do mesmo jeito, Larissa, Guilherme, Samuel e todos vocês. Késia, Eduarda, Pérola. Todos temos os nossos dias de aniversário, não é verdade? E nós fazemos uma festa, a gente recebe nossos parabéns, a gente recebe abraço, isso tudo é um simbolismo. A gente está comemorando alguma coisa naquela data. A gente está tão feliz porque a gente nasceu naquela data que recebemos parabéns, a gente recebe abraço. Outra coisa que também tem relacionado com o aniversário é o abraço. Quando a gente gosta muito de uma pessoa, para simbolizar isso, a gente faz o quê? A gente dá um abraço bem apertado, não é verdade? Então, é exatamente mais ou menos sobre isso que a gente vai falar hoje, certo? 2 símbolos, símbolos de fé que nós temos, símbolos que Deus nos deu para que possamos demonstrar a felicidade que temos por estar com Ele e para mostrar a nossa aliança com Ele, para mostrar que estamos felizes por estar ali na presença dEle. O primeiro é o batismo. A gente está falando sobre os sacramentos, certo? São 2 sacramentos. O primeiro é o batismo. E quem já viu um batismo aqui? Eu acho que todo mundo já viu, não é verdade? O último batismo que a gente viu foi o de Miguel. E o batismo é muito interessante. Vocês já viram, né? Tem o batismo de criança, como a gente viu o batismo de Miguel, de Miguelzinho. Tem o batismo da criança, do adolescente, do adulto e até do idoso, se o idoso quiser se batizar naquela hora. O batismo é um símbolo de que eu estou fazendo parte da família da fé. E o que é a família da fé, tia? É a igreja. O batismo é um símbolo que eu estou reconhecendo que Jesus Cristo é o meu Salvador e que por causa dele eu recebi a salvação. E eu estou tão feliz por isso que eu mostro à igreja que eu estou começando a fazer parte dela, certo? Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Ezequiel 36, 25. Em Ezequiel 36, 25. De novo, Ezequiel 36, 25. E diz assim, ó. Então, aspergirei. Aspergir é colocar, certo? Água pura sobre vocês. E vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as impurezas e de todos os seus ídolos. Isso é Deus falando, certo? Então, o batismo, o que é o batismo? Se pega uma bacia de água, certo? Pega a água e coloca em cima da cabeça, porque é um simbolismo do que a Bíblia está falando, de limpar. Quando a gente tá sujo, a nossa pele tá suja, o que é que a gente faz? Toma banho. E o batismo é como se fosse isso, mas assim, não literalmente, a gente não tá sujo e a água do batismo não tá tirando nossa sujeira da pele. Mas é como se tivesse, o pecado é uma sujeira na nossa vida, não é verdade? Então, é como se Deus estivesse dizendo assim, ó,
eu estou mostrando a vocês que eu estou tirando. Não tira de verdade na água do batismo, porque nosso pecado foi tirado quando Jesus morreu na cruz, não é verdade? Mas aquilo eu estou mostrando, Deus está nos mostrando o que Ele fez por nós. E nós estamos tão felizes que estamos fazendo isso diante de toda a igreja. E por isso que o batismo, ele é uma confissão pública. Ou seja, eu vou lá na frente e faço na frente de todas as igrejas. Tanto que a gente faz no domingo, não é verdade? Onde toda a igreja está reunida. Para dizermos que ali nós estamos purificados. Nós sabemos que estamos, não por causa da água do batismo, por causa de Cristo, mas que nós sabemos que estamos purificados e por isso estamos nos batizando, certo? Mas e tia, e as crianças que não sabem ainda o que é pecado? Porque Miguel, um bebezinho, não sabia o que era pecado. Miguel não sabia nem falar ainda, né? Mas os pais dele acreditam que aquela criança foi salva por Cristo. Então, ele está mostrando que aquele bebezinho também faz parte da nossa igreja. Então, ele é batizado. A diferença é que, quando ele tiver grandinho, aí sim, ele vai confessar que Cristo é o Salvador. Quando ele crescer, ele vai pensar e ele vai ler a Bíblia. Os pais vão ajudar, claro, mas quando ele estiver bem grandinho, ele vai saber que Cristo o salvou. E que naquele ato, ele não vai ser mais batizado, porque ele já foi batizado pelos pais, né? Os pais apresentaram à igreja. Mas ele vai confessar, ele vai fazer a confissão de fé. Ele vai dizer que ele sabe que Jesus é o único Salvador, que Deus que fez ele, e vai responder as perguntas que o pastor faz. Porque isso, para os adultos, já fazem junto, o batismo e a confissão de fé, certo? Aí tia falou de um, que é o batismo. Batismo com as águas, que a gente vai colocar a aguinha na cabeça e mostra à igreja que a gente sabe que Cristo nos salvou, certo? O segundo, a gente vai abrir em 1 Coríntios. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, a partir do 23, certo? Repetindo, 1 Coríntios 11, do 23 ao 26. Tia vai ler, aí eu vou saber se vocês sabem o que é que tia tá falando, certo? Diz assim, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de ceiar, pegou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, esse texto fala sobre o quê? A Santa Ceia. Muito bem. O segundo símbolo, o segundo sacramento que tia vai falar é a Santa Ceia. A Santa Ceia é mais um símbolo que Deus nos deu. E Jesus, aqui é Jesus falando, certo? Jesus mesmo que mandou a gente fazer quando ele estava aqui na terra, antes de ele morrer, certo? Então, Jesus pegou o pão e Jesus pegou o vinho e disse que era pra gente fazer até o dia que ele vem. Quando ele diz assim, porque todas as vezes que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, por isso que a gente faz a ceia, que a gente participa da ceia. A ceia é mais um símbolo que Jesus morreu para nos purificar dos nossos pecados.
O pão é como, não é, ele não transforma. O pastor, se vocês prestarem atenção, toda vez que tem ceia, hoje tem ceia, hoje domingo tem ceia, de manhã e de noite. Então, quando vocês estiverem no culto, quem for pro culto, prestem atenção. O pastor diz assim, ó, o pão não é exatamente o corpo, ou seja, o pão é pão, não é corpo, ou seja, não vira o corpo de Cristo, porque aqui Cristo diz que é como se fosse o corpo dele. E o vinho continua sendo vinho, não é literalmente o sangue. Então a gente não está literalmente comendo o corpo e bebendo o sangue de Cristo, certo? É como se fosse um símbolo. Eu pego o pão e é como se fosse o corpo de Cristo. Não é o corpo, mas é como se fosse. É como se representasse. Por exemplo, quando a gente assiste um filme, é literalmente aquilo que está acontecendo? Não. Um desenho. Está realmente acontecendo aquilo? Não. Aquilo é como se fosse uma encenação. É como se fosse um teatro, certo? O corpo, ele não vira corpo, mas ele representa o corpo. E o vinho, o suco de uva que a gente toma, ele é como se fosse o sangue. Ele não tem gosto de sangue, porque ele não é sangue, certo? Ele continua sendo o suco, mas ele representa o sangue e, no caso do pão, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que morreu em nosso lugar, que levou todas aquelas coisas que a gente sabe, foi batido, chicoteado, ficou preso numa cruz em favor do nosso pecado, para nos purificar. E o sangue que nos lavou de todo o pecado. Então, ó, viu como é importante tanto o batismo quanto a ceia do Senhor? Ah, outra coisa, as crianças não participam da ceia. E por que não? Se participa do batismo, por que não participa da ceia? Lembra que eu disse que no batismo infantil a criança não sabe? Pois é, na ceia ela precisa saber o que é que está acontecendo. E precisa ter feito aquela confissão de fé, de saber que Cristo morreu pelos nossos pecados, de saber que Ele é o nosso único Salvador, de saber que só por meio de Cristo nós somos redimidos. Então, depois que eu me batizo, é que eu posso tomar da ceia, porque eu sei o porquê eu estou tomando da ceia, certo? Então, agora a gente sabe a importância que tem a ceia e que tem o batismo, não é verdade? Então, todas as vezes que acontecer o batismo e a ceia, a gente precisa seguir algumas coisas. Primeiro, reverência, porque Deus está presente naquele momento, tanto da ceia quanto do batismo e do culto, certo? Então a gente tem que estar em reverência, a gente tem que ter respeito pelo aquele momento. A gente não deve ficar conversando, a gente não deve ficar desenhando, ou então pedindo a papai ou a mamãe para dar um pouquinho do pão ou dar um pouquinho do vinho, do suco, porque aquele momento é um momento de felicidade, de que você está ali fazendo o que Jesus mandou fazer e que a gente está demonstrando que a gente está feliz por ser corpo e membro da família de Cristo e que nós estamos reconhecendo que sabemos que só por Cristo nós fomos salvos. Mas o que vocês podem fazer é fechar os seus olhinhos e agradecer, porque Deus nos deu a oportunidade de agradecermos a Ele, de estar sempre em comunhão com Ele e demonstrando a nossa felicidade por estarmos fazendo aquilo que Ele nos proporcionou, certo? Então, estamos felizes por fazer parte do corpo de Cristo e de termos a salvação em Cristo Jesus. Vocês viram como é importante nós fazermos parte desse momento? Então agora nós vamos fechar os nossos olhinhos e vamos agradecer a Papai do Céu por nos proporcionar tudo que Ele tem nos proporcionado, certo?
Pai amado e Pai querido, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que fizeste por nós. Te agradecemos, Senhor, pela ceia e pelo batismo. Te agradecemos, Senhor, por retirar os nossos pecados e por ficar conosco sempre. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima, meus amores!